Nesse vídeo eu vou te explicar o segundo reinado de uma forma bem resumida e bem tranquila para você arrasar nas suas provas da escola ou até mesmo no Enem que está chegando por aí, né? Então, nesse vídeo você vai encontrar um resumo sobre os seguintes assuntos: regência, golpe da maioridade, parlamento às avessas, leis a favor da abolição da escravidão e muitos outros que envolvem o segundo reinado. Então, vamos lá e chega de enrolação. Quando Dom Pedro I abdicou do trono em 1831, ele deixou o filho dele que era pequenininho aqui no Brasil sozinho. Ele tinha só 5 aninhos de idade e no futuro ele se tornaria o nosso Dom Pedro II, que foi o nosso segundo imperador aqui do Brasil. Só que nesse meio tempo, quem é que ia governar o Brasil se uma criança se ele só tinha 5 anos? Bem estranho, né? E foi aí que surgiu o período regencial, ou seja, pessoas maiores de idade e que tinham ali uma certa vivência na política governariam no lugar de Dom Pedro II até ele atingir a maioridade, que era 18 anos na época. Então, de 1831 até 1840, a gente teve aqui no Brasil o chamado período regencial, justamente por isso, porque tinham vários regentes governando o país. Então, em 1831, por exemplo, teve a regência trina provisória, de 1832 a 35 teve a regência trina permanente, e no caso dessas duas regências, eram 3 pessoas que assumiam a regência. Já de 1835 até 1837, eles botaram uma regência una, ou seja, só uma pessoa estaria na regência. Inclusive, esse período regencial não foi nada tranquilo ou de boa, do contrário. Devido a essa instabilidade por conta da abdicação de Dom Pedro I, muitas revoltas separatistas surgiram nessa época. Nesse período, o Partido Liberal e o Partido Conservador brigavam bastante pelo poder. E durante um tempo o Partido Liberal ficou ali meio de escanteio, sabe, meio de lado, não tinha muito poder, não tinha muita decisão, porque o conservador estava dominando nessa época. E aí eles chegaram no ouvidinho lá do Dom Pedro II, que na época tinha 15 anos, e falaram assim: Pedrinho, chega mais, vem aqui, vamos conversar, que a gente tem uma proposta interessante para você. Por que você não assume logo o trono do Brasil, né? Pra que esperar 18 anos? Faltam só 3 anos. Cara, assume logo porque falta pouco tempo. E aí, Dom Pedro II caiu lá na lábia dos liberais e decidiu assumir o trono. Só que na época, na Constituição, não era permitido que uma pessoa abaixo de 18 anos assumisse o trono do Brasil. Então aconteceu o chamado golpe da maioridade. Por isso que o nome é golpe, porque ia contra o que a Constituição previa. Então, com o apoio dos liberais que queriam voltar para o poder, o então Pedro, né, que futuramente se tornou Dom Pedro II, decidiu assumir o trono com só 15 anos de idade. Então, durante todo o segundo reinado, os liberais, que eram conhecidos como os Luzias, e os conservadores, que eram conhecidos como Saquaremas, lutaram e se degladiaram para ficar no poder. E o Dom Pedro II, que não era nada bobo, alternava o poder entre um partido e outro. Uma hora os liberais estavam com mais poder, outra hora os conservadores. E por aí vai, para tentar agradar os dois lados e não causar uma crise política gigantesca no país. Nessa época, uma das grandes referências, tanto sociais quanto econômicas, era a Inglaterra. Ela estava assim, por cima. Todo mundo queria ser igual à Inglaterra nessa época, e o Brasil não era diferente. E por conta disso, o nosso modelo parlamentar aqui no Brasil, no segundo reinado, foi chamado de parlamentarismo às avessas, numa comparação com o modelo parlamentar inglês. E por que tinha esse nome? Porque na época existia o chamado poder moderador, que era o poder do imperador. Então, nesse modelo, o imperador ficava acima do presidente do conselho e abaixo do presidente do conselho ficavam os ministros e a Câmara. Já no modelo inglês, era um pouquinho diferente. Não tinha ninguém acima do primeiro-ministro no parlamento. Então, no caso, a figura do rei não era tão importante quanto aqui no Brasil. Aqui no Brasil, sim, tinha muita importância a figura do rei, que ficava acima de todo mundo no parlamento. E uma coisa muito interessante é porque lá na Inglaterra tinha uma determinada camada do parlamento que representava o povo. Já aqui no Brasil, não. Tanto é que lá na Inglaterra existia a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. No caso da Câmara dos Comuns, tinha ali uma certa representação do povo. Já que no Brasil não tinha nada disso. Por isso foi chamado de parlamentarismo às avessas, porque era um modelo parecido, só que de uma forma um pouco ao contrário do que acontecia lá, né? Porque aqui o imperador tinha muito poder. Inclusive, voltando à questão dos partidos, nessa época as pessoas diziam que tanto os liberais quanto os conservadores eram farinha do mesmo saco. Eles usavam esse ditado para dizer que não tinha muita diferença, porque eles eram latifundiários, escravocratas, enfim, tentavam achar pontos em comum entre os dois partidos que
não diferenciavam muito eles e diziam que era a mesma coisa, mas não é bem assim. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo só sobre os partidos do Segundo Reinado, eu posso trazer porque tinha diferenças sim. Mas, pro pessoal da época, rolava esse boato aí de que era tudo igual. Então, se você quer um vídeo sobre esses partidos, deixa aqui nos comentários pra eu saber, que eu trago com o maior prazer pra vocês. Mas voltando lá pra questão da Inglaterra, que todo mundo invejava e queria ser igual à Inglaterra, era assim, os olhos dos países estavam voltados pra Inglaterra e todo mundo tinha inveja dela, viu? Então, a Inglaterra e o Brasil tiveram alguns conflitos ao longo do Segundo Reinado. Então, mas o que aconteceu para rolarem esses conflitos? Na verdade, desde 1808, quando a corte veio aqui para o Brasil, ou seja, quando Dom João VI chegou aqui e, na verdade, levou o Brasil à condição de rei e tudo mais, aquela história que vocês já sabem, o Brasil adquiriu muitas dívidas com a Inglaterra, adquiriu muitos empréstimos. E aí você deve estar pensando, nossa, a Inglaterra era tão boa, tinha um coração assim gigante, né? De chegar e emprestar dinheiro pro Brasil que estava precisando. Gente, calma aí, pera lá. Na verdade, a Inglaterra fez isso na época porque era muito mais fácil ter o Brasil nas mãos dela, para ela poder controlar com sanções econômicas, de repente tentar se meter aí na política, a favor dos interesses dela, e foi isso que aconteceu e que gerou todo o conflito que você vai entender agora. Então, o que aconteceu? Em 1845, a Inglaterra instituiu a lei chamada Bill Arbid, ou seja, se os navios ingleses encontrassem algum navio brasileiro transportando africanos escravizados, a Inglaterra teria o poder de deter esses navios e impedir que esses escravizados chegassem até aqui o Brasil. Então, por que a Inglaterra tinha tanto interesse em barrar a escravidão aqui no Brasil, em tentar dificultar que a escravidão existisse aqui no Brasil? Um desses motivos é porque ela estava passando pela Revolução Industrial nessa época e ela precisava de um mercado consumidor para adquirir os produtos dela. Então, vamos parar para pensar. Se num determinado país tem muitos escravizados, eles não têm dinheiro para comprar coisas. Logo, os produtos que a Inglaterra exportaria aqui para o Brasil teriam um mercado consumidor muito reduzido, né? Porque uma grande parte da população brasileira era de escravizados. Então, eles não tinham muito poder de compra na época, porque eles não tinham salário, não tinham dinheiro. Então, a Inglaterra, visando, né, aumentar o mercado consumidor dela, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares, ela tentou influenciar para fazer com que a escravidão acabasse e o mercado consumidor dela fosse ampliado. E aí você deve estar se perguntando, ué, mas não tinham os ingleses para comprar o que era produzido nessas fábricas? Até tinha, só que tinham dois motivos que influenciavam muito nessa decisão. Primeiro, ela queria ganhar ainda mais dinheiro, então ela até poderia ter um bom mercado consumidor na Inglaterra. Mas concorda comigo que quanto mais países ela atingisse com os produtos dela, mais dinheiro ela ganharia, então isso era interessante para ela. E segundo, que a população da Inglaterra não daria conta de produzir tudo o que as fábricas estavam ali produzindo nesse momento. E aí, por conta dessa pressão da Inglaterra, o Dom Pedro II, ao longo do Segundo Reinado, foi tentando acabar com a escravidão aos poucos. Foi uma coisa lenta, muito assim, um processo de tartaruga, gente, tartaruga mesmo, pequenos passos. E muitas leis nem tinham muita efetividade na prática. E o que acontecia? Conforme Dom Pedro II foi tentando acabar aos poucos com a escravidão, ele ficava muito pressionado. De um lado, a Inglaterra falando no ouvido dele, ó, acaba aí com a escravidão que a gente vai prender os navios, enfim, cada vez colocando mais sanções. E de outro lado, os latifundiários estavam lá, ó, a gente precisa de mão de obra escrava nas plantações de café, a gente vai perder o dinheiro, é investimento, blá 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 blá. De um lado, a Inglaterra, e do outro latifundiários no ouvido do Dom Pedro II. Então ele estava, ó, no meio de um fogo cruzado. Então, uma dessas leis foi aprovada em 1850, que era a Lei Eusébio de Queiroz, onde o Brasil oficialmente reconhecia que era um crime trazer nos navios africanos escravizados aqui para o Brasil. Só que, inclusive, essa lei foi chamada de Lei para Inglês Ver, ou seja, né, era uma lei que na prática nem funcionava tanto assim. Vou até contar uma curiosidade para vocês muito interessante. Vocês sabem por que o nome Porto de Galinhas tem esse nome? Era justamente porque na época, como eles não queriam correr o risco de saberem que um novo carregamento de escravizados estava chegando para não chamar a atenção da Inglaterra, eles falavam, ó, amanhã vai chegar a galinha aqui no porto, mas era só uma forma para disfarçar, era um código que eles criaram na época, para dizer que novos escravizados estavam chegando, porque o tráfico não parou, mesmo com essas duas leis.
a Bill Arvid e a Lei Eusébio de Queiroz. O tráfico continuou acontecendo, só que por baixo dos panos. Mas voltando às leis sobre a escravidão, em 1871 teve a Lei do Ventre Livre, que dizia que a partir da data da aprovação da lei, todos os filhos de mulheres escravizadas que nascessem seriam livres. Só que na prática isso não funcionava tão bem. Porque uma criança, quando nasce, precisa dos cuidados da mãe, precisa dos cuidados de alguém. E na maioria das vezes, essas crianças continuavam sob o poder e o domínio dos donos dos escravizados. No caso do dono da mãe do bebê, né? Ele continuava tendo poder sobre esses bebês que nasciam na fazenda dele, porque as crianças não tinham como ficar afastadas das mães, não tinham para onde ir, não tinha, às vezes, quem cuidasse. Então elas acabavam ficando ali na fazenda e acabavam sendo escravizadas também. Então a vida que elas levavam acabava não sendo de liberdade, como a lei dizia, né? Então em 1885 houve mais uma lei que foi a chamada Lei dos Sexagenários. Ou seja, nessa lei dizia que quem tivesse 60 anos ou mais, consequentemente estaria livre. Mas gente, para pensar. Nessa época, uma pessoa escravizada que sofria maus tratos, que não se alimentava direito, que tinha uma vida muito insalubre, como é que ela chegaria até 60 anos de idade? Não vou dizer que não tinham escravizados que eram idosos, até tinham. Mas não era a maioria. Muitos deles morriam antes dessa idade. Até porque, como essas pessoas já eram idosas, como é que elas iam trabalhar? Como é que elas iam conseguir dinheiro depois de serem libertas? O governo não fez nenhum tipo de lei de assistência para amparar essas pessoas. Então elas eram jogadas ao léu. E muitas das vezes acabavam ficando na fazenda mesmo porque não tinham para onde ir. E aí, em 1888, finalmente, a abolição da escravidão foi assinada aqui no Brasil através da Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel, a filha de Dom Pedro II. Nessa época ele estava viajando e aí ela assumiu o cargo de regente e com isso assinou essa lei que libertava os escravizados. Mas eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês. Vocês acham que foi só a Princesa Isabel que participou desse processo de abolição da escravidão? Já adianto para vocês que não. Na verdade, existiu muita luta, tanto das pessoas escravizadas, inclusive tinham pessoas escravizadas que lutavam na justiça nessa época para conseguirem a liberdade. E não só isso, mas existiam clubes a favor da abolição. Então, foi uma mobilização que envolveu muita gente que vai muito além da Princesa Isabel. Claro, né, que ela teve uma certa importância, teve ali um papel relevante na assinatura da lei, mas vai muito além dela. Tinham muitas pessoas envolvidas nesse contexto que lutaram para que a abolição acontecesse. Foi no segundo reinado também que aconteceu a Guerra do Paraguai, de 1864 até 1870. Esse conflito aconteceu porque o Paraguai queria uma saída para o mar para poder melhorar suas relações comerciais, só que ele não tinha, então ele tinha que ocupar novas regiões para conseguir esse acesso ao mar. E ele começou a pegar territórios que eram do Brasil, Argentina e do Uruguai. E aí deu o maior problema. Como ele estava ocupando as terras desses três países, eles resolveram se unir, ou seja, Brasil, Argentina e Uruguai, se uniram na chamada Tríplice Aliança para lutar contra o Paraguai. Inclusive, para lutar nessa Guerra do Paraguai, no Brasil foram convocados os voluntários da pátria, que seriam as pessoas que lutariam para defender o Brasil nessa guerra. Só que eu quero trazer uma coisa interessante aqui para vocês. Vocês sabiam que, na verdade, muitos desses voluntários não eram nada voluntários? Como assim, Ana? Me explica melhor. Acontece que nessa época, muitos senhores de engenho e os seus filhos, enfim, latifundiários e pessoas da elite, não queriam ir para a guerra para lutar. Então, no lugar, eles mandavam os seus escravizados para lutarem no lugar deles. E com isso, muitas pessoas iam para a guerra com a esperança de que na volta conseguiriam a liberdade, a carta de alforria. E também muita gente nessa época foi pega à força para lutar nesses voluntários da pátria. Então lembrem que como essa guerra aconteceu de 1864 até 1870, a abolição da escravidão completa ainda não tinha acontecido. Por isso que muita gente ia com essa expectativa de que finalmente conseguiria uma carta de alforria. Mas o que acontecia era que nem sempre essas pessoas conseguiam sobreviver à guerra, nem sempre elas recebiam realmente essa carta de alforria quando voltavam. E aí o saldo dessa guerra foi que o Brasil ganhou, mas ficou muito endividado com a Inglaterra. E como o segundo reinado acabou. Então, para uma pessoa governar, ela precisa de apoio. E o Dom Pedro II foi perdendo as bases de apoio dele com o tempo. As bases de apoio dele eram o exército, a igreja e os latifundiários, que eram a elite. E aí, no caso da abolição da escravidão, os latifundiários ficaram furiosos, soltando fogo pelas ventas, porque o Dom Pedro II tinha assinado a Lei Áurea, né, no caso a Princesa Isabel, e aí não apoiaram mais ele.
No caso do exército, o Dom Pedro II foi perdendo o apoio dessa camada porque o republicanismo e o positivismo eram ideais que estavam crescendo muito nesse período. Então, o modelo de governo do Império já não estava mais agradando essas pessoas e elas queriam, na verdade, uma república. E no caso da Igreja, o conflito aconteceu porque o Dom Pedro II era maçom. Que misterioso. E aí, nesse caso, a Igreja queria proibir que os maçons frequentassem, né, os ritos, enfim, que estivessem ali dentro da Igreja mesmo. E o Dom Pedro II não concordou com isso. Ele disse que não ia proibir que os maçons frequentassem a igreja. Foi uma confusão e ele perdeu o apoio da igreja também. E foi assim que o Império ruiu em 1889 com a proclamação da República. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque tem muito conteúdo interessante sobre temas que podem cair no Enem ou nas suas provas da escola. E não esquece de curtir também. Um beijo e até a próxima!